falou Catarina, eu falei, deve ser a Kat e o robô, sei lá. É, mas aí nasceu um outro ser. Medo de ser cancelada? Espero que não. Eu não tenho medo do cancelamento, eu tenho medo do hate. Olha! Eu tenho poucos. Vamos ver se Você alguma tem coisa poucos vai hates, mudar. né? Tenho poucos hates. Não, eu sou meio a Luísa Sonza da internet. Vamos ver se alguma coisa vai mudar. Pronta? Pronto, acho que sim. Então vamos lá? Vamos! 3, 2, 1, gravando. Oi, eu sou Flávia Alessandra. E eu sou a Júlia Costa. Somos mãe e filha. E esse é o Pé no sofá, Pode. Um programa pra gente se sentir em casa. E liberado pra gente conversar sobre qualquer coisa. E hoje o nosso assunto é Sexo. haha. Coisas tranquilas, né? Eu quero saber, dona Júlia, assim, se você ficou meio nervosa, preocupada quando você soube desse tema, desse nosso episódio. Não, a pergunta é se você ficou tranquila, né? Porque as pessoas até podem esperar ou deveriam esperar uma mãe falando com a filha sobre sexo. Mas agora, o contrário, né? Uma mãe falando sobre sexo. Mães são puritanas, vulgo nossa Virgem Maria, né? Que engravidou de Jesus Cristo sem nem ter feito sexo. É verdade. Pronto, fui cancelada na minha primeira fala. Já na primeira, gente. Mas assim, acho que lá em casa nunca foi, né? Não. Nunca foi assim. A gente sempre conversou, sempre foi um lugar mais relax, mais natural pra gente conversar sobre isso. É engraçado porque eu acho que as pessoas não esperam uma conversa assim realmente verdadeira sobre sexo nos dois caminhos, sabe? Assim, de mãe, filha, filha e mãe. Sim, até porque eu me lembro que na época de escola, assim, né, quando a gente estava começando a ser introduzida na vida sexual, as minhas amigas falavam, elas não tinham essas conversas, sabe, com as mães. Então, eu acho que no máximo era mais sobre aquela educação sexual clássica de escola que é sobre camisinha, né, mais sobre engravidar e etc. Prevenção propriamente dita. Né? Mas eu acho que o significado do sexo nas nossas vidas, a gente não fala sobre isso, né? A gente não fala sobre ainda isso. hoje. Engraçado mesmo, né? Porque de um mesmo... eu falo porque eram amizades de um mesmo universo, classe social, escola. Então, você acha que vão ter a mesma educação e, na verdade, não, né? A verdade é que a gente sempre falou disso. E com tanta tranquilidade, assim, eu você que tô pensando aqui... E, de verdade, eu acho que está difícil de lembrar qual foi a primeira vez que a gente falou sobre isso. E olha que não é desculpa da minha memória, que é péssima, é porque realmente eu não estou lembrando assim de um momento marcante. Vamos sentar e agora falar sobre sexo. Então, eu ainda ia falar que a sua memória é ruim, mas eu também não me lembro. Graças a Deus! Da primeira vez que a gente falou sobre isso. Mas eu acho que é porque... foi muito natural. Eu não sei se você ensaiou antes pra falar comigo. Acho que não, né? Não, eu não me ensaiei. Agora eu lembro de uma história. Lembrei de uma história maravilhosa. Que a gente estava vendo um filme. A gente namorava lá no Santa Marina. A gente estava no sótão da casa, onde tinha aquele cineminha nosso. E aí a gente estava vendo um filme. E no filme a moça falou assim... Ai, eu gozei muito com ele e tal. E aí você me perguntou, mamãe, o que é gozar? E aí eu tinha acabado de ler um livro, porque eu lia muito livro sobre educação dos filhos. Eu gosto sempre de ler sobre algo que eu preciso aprender. Então eu lia muito sobre educação dos filhos. E eu tinha lido um livro que foi maravilhoso assim, para a minha vida, que é quando eles começam com as perguntas, ao invés da gente já responder, voltar com a pergunta. Então, eu perguntei para ela, o que você acha que é gozar para você? Porque, às vezes, a gente responde além do que a cabeça da criança já está, né? E aí eu lembro que a Jujuba falou assim, do jeito que ela falou, eu acho que deve ser uma coisa muito gostosa, muito legal. Eu falei,
por aí. Aí você falou assim, tipo sorvete, tipo tomar sorvete. Se pra você é gostoso, é legal, tipo tomar sorvete. De fato é, né? De fato é, né? E fiquei Você quieta. fala muito de gozação. E fiquei quieta. Você foi pra escola e você resolveu levar essa citação lá pro Colégio Cruzeiro, que era Um uma colégio coisa... super cabeça fixa. Eu falo que era quase colégio militar. Minha mãe fala que eu exagero, mas é um colégio alemão. Exagera, assim. porque eu estudei no Colégio Militar, então eu sei que ela exagera, não é um colégio militar. Mas eles eram bem... Mas aí veio um comunicado da professora dizendo que a Júlia estava falando lá no recreio que estava louca para tomar um sorvete e gozar muito. Ué, não mentia. E veio esse recado para mim. Não menti, de fato, né? Essa história é muito boa, gente. Mas porque eu acho que sempre foi algo, tipo, natural, assim, né? Assim como isso, apesar de muitas vezes o ambiente externo tentar me puxar para a realidade de uma forma mais controlada, digamos assim, em casa sempre foi de uma forma muito natural. Mas eu acho que você não teve essa experiência que eu tive com a sua mãe. Não. Né? Eu acho que não eu acho que não teve essa. Você não teve essa você nem teve essa conversa com a sua mãe na época, né? Não, eu não tive essa conversa na minha mãe, apesar de que a minha mãe, depois, eu acho que a mamãe até se transformou muito, ficou muito pra frentex, ela até conversa muito com as netas, né? Ela pergunta pra vocês, estão usando porque eu camisinha? acho que a pessoa, quando se segura, por isso que eu sempre falo, né? Gente, esse é 20 e poucos anos, esse é o momento de... A gente pode falar palavrão aqui? Pode. Esse é o momento de descaralhar, de tipo assim... Despirocar. Despirocar. Porque depois vai ficar velho, vai ficar feio. Não vai ficar bacana. Não acho isso não que você está falando. Ih, vai me olha chamar o de etarismo. etarista. Não, pode em qualquer idade, vem não. Não, mas olha só, você, tipo assim, vai ficar despirocada, descaralhada que nem uma jovem de 20 e poucos anos. Eu acho que tem que viver o que tem que viver agora. Também, gente, mas para quem não teve oportunidade, Então, porque nem todas as gerações tiveram. É então, melhor mais jovem. vai viver na sua hora, tudo amor. bem, mas é melhor mais jovem. Por isso que eu acho que a pessoa que casa muito cedo, primeiro namorado, não acaba, né, se polindo mais. Tá Tô certo? lindo. Tô lindo. Vai ficar toda polidinha. Eu acho que depois acaba dando uma descontrolada. E eu acho que... Tomara que minha avó não escute Certamente ela vai ver. podcast, mas eu acho que a vovó foi meio isso, assim. Ela foi muito reprimida. E aí hoje ela é muito mais solta. Imagina, a vovó veio de um lugar, ela era muito religiosa, veio de uma cidade muito pequena. Pois é. Casou com um cara muito mais velho, um comandante de navio, um homem viajado, exatamente. foi morar no Rio. E depois é que Teve ela... uma filha artista. Depois é que ela desabrochou, de fato. Mas eu acho até que eu não tive com a mamãe, não sei nem se foi tanto só por culpa da cabeça dela na época, mas porque eu sou caçula de 3. E eu já tinha, por exemplo, iniciado a minha vida sexual e a minha irmã mais velha do que eu ainda não. Mas você foi sozinha para ginecologista, né? Foi a primeira vez. Júlia. Fui porque aí eu perdi antes da minha irmã, que era mais velha do que eu. Então, já era um contrassenso. Eu que gostava de noitada, de balada. Tô chegando! Chegava de manhã, não tinha, né? Meu Deus, não sei como mamãe sobreviveu, porque não tinha celular, não dava para avisar, não tinha page, não tinha nada, né, gente? E eu sempre fui aquela... a ovelha mais desgarrada, sabe? Então, era meio que um contrassenso, porque eu fazia as coisas antes do tempo dos meus irmãos mais velhos. Entende? Uhum. E aí, a mamãe também, talvez ela se perguntasse assim, gente, será que já é a hora de falar com ela, entende? Sim. Acho que por isso. Porque vocês não tinham muito essa... Você não tinha com a sua irmã. Eu tenho uma irmã por parte de pai, tenho 2 irmãs, sendo que uma delas, a mais próxima, a gente tem 18 anos de diferença. É muita coisa. Então, hoje em dia, eu sou muito mais próxima da minha irmã Mariana, mais velha. A gente até estava falando sobre isso. Mas quando eu tinha 15 anos... Por exemplo, ela já estava com 2 filhos, casada. A diferença era grande. Era muita diferença, então a gente não era tão próximo. E aí, com o passar dos anos, a gente foi ficando mais próximo. Ela acabou divorciando, então acho que isso fez a gente se aproximar muito também. Solteira de novo, vocês na night, nos pagodinhos. Então, acho que isso fez a gente se aproximar muito.
E eu com a Loli, a gente tem 10, quase 11 anos de diferença. Mas mesmo assim, a gente é muito próxima, eu e Loli. Olivia. E essa diferença está reduzindo agora. Também, que ela tá ficando Estão mocinha. podendo ver os filmes, né? Já de outra faixa etária. Aí eu ia perguntar, você espera que... Porque você não teve essa abertura com a sua irmã, mas eu acho que eu sou muito próxima da Loli. Eu não sei se você era próxima assim, da tia Aquila também, mas mesmo assim não rolou essa conversa. Você acha que eu e Loli a gente vai conseguir ter essa conversa? Acho que vocês vão ter. Eu tinha com a tia Aquila, mas chegou uma hora que eu avancei o sinal mais que ela. Então ela meio que... Nossa, mas como assim? Você já está fazendo isso? Não, porque era o jeito dela. Então eu falei, caramba, aqui eu não vou ter troca, aqui eu não vou ter como me abrir retorno. Ela era 3 anos mais velha do que eu. Sim. Então, acabou que eu tive essa iniciativa de ir ao ginecologista sozinho, pela primeira vez, que a minha mãe não ficou sabendo. Aí eu só contei para minha irmã, mas acabou que a minha irmã também era muito próxima à minha mãe e contou para minha mãe. Aí foi um babado. Ih, dedurou. Entendeu? Dedo Um duro. babado. É. Eu acho que faz parte, mas eu vejo muito você com Olivia. Assim como espero que ela também tenha abertura comigo para a gente falar, para a gente conversar, mas eu acho que ela também vai ter com você, o que deve ser muito gostoso, né? Tomara, porque é muito gostoso. importante essa troca e essa... Enfim, esse cuidado nessa primeira ida ao ginecologista e etc. Total. A gente até separou alguns dados. É vou deixar com você. verdade, dona Júlia, porque a gente estava se preparando, né, gente? Então, a gente fez uma pesquisa aqui, vou pegar a minha colinha, uma pesquisa do ano passado da Federação Brasileira de Ginecologistas e Obstetras, que disse que 58% das jovens entre 18 e 24 anos não se consultam com ginecologista. Tcharam. Mas essa mesma pesquisa, em 2019, mostrou que 43% das brasileiras com 16 anos ou mais tinham o hábito de ir ao ginecologista ao menos uma vez ao ano. Quer dizer, a gente deduz que tem uma galera que talvez nunca tenha tido esse tipo de conversa com a mãe ou com uma cuidadora, né? Mas que pode ser que gerações mais novas já estejam se cuidando mais. Esperamos nós, pelo menos. Esperamos nós. Eu acho eu acho que tem uma coisa que a sua geração viveu muito um momento ali de HIV, muita gente morrendo de HIV mesmo. A gente teve um avanço da medicina gigantesco sobre IST, né, e as infecções sexualmente transmissíveis e tudo mais. Então, acho que a minha geração perdeu um pouco o medo, sabe, de IST, dessas infecções, e a gente acabou relaxando um pouco em relação a isso. Então, acho que o nosso medo é muito maior em relação à gravidez. Por exemplo, se eu engravidar hoje, Deus me livre e guarde, eu sinto que eu ainda iria engravidar na adolescência, seria uma gravidez na adolescência. Eu me sinto uma adolescente. Eu sei. Eu tenho um medo gigantesco, assim, de verdade. Eu tenho pesadelos que eu tô grávida. Eu acho que a minha geração tem um medo muito maior de engravidar do que de ISTs propriamente ditas, sabe? Então, vocês não praticam a camisinha se vocês já tiverem um método contraceptivo. Se você já está usando um DIU ou um anticoncepcional, você pensa, cara... Não precisa, mas, na verdade, IST continua aí, né? A minha geração só foi educada a ter que usar, mas não conseguiu usar. Uma geração que a gente ficou assustado vendo as pessoas... Eu não sei se a minha geração já se está educada a usar também não, sabia? Porque eu sinto que o medo da gravidez é muito maior do que o medo da... Gente, eu lembro quando eu fui no programa do Serginho com a sexóloga... Ai, gente, esqueci o nome dela agora. A gente vai botar uma voz aqui, ó, que vai ser a minha voz, que vários momentos eu vou esquecer. Ai, Laura Miller, obrigada, minha voz. Eu lembro ela dizendo que o certo é o sexo oral ser feito com camisinha. E eu falei, o quê? Mas aí é como chupar uma bala com papel? E foi uma risada o meu comentário. Eu falei, gente, porque você pode pegar uma doença sexual. Se você tiver com uma cárie, ferimento na boca, alguma coisa, entra na sua corrente. Só se você tiver com alguma infecção. Fiquei chocada. Uma afta. Com alguma coisa machucado na boca. Possa ter uma abertura e servir de passagem, entendeu? Babado. A gente sempre falou muito sobre isso. E
Eu não sei, você acha que as pessoas iriam ficar chocadas ou admiradas em saber que a gente fala disso muito uma com a outra? Porque eu me lembro, por exemplo, que você ensinou eu e minhas amigas a usarmos OB. Você lembra disso? É uma coisa... Eu não lembro da primeira vez que a gente falou sobre sexo, mas eu lembro muito dessa cena, a gente no meu quarto, lá no Reserva. Com as minhas amigas, a gente tinha uma pool party, uma festa na piscina. A gente devia estar com uns 12 anos, assim. E aí a gente, ai, poxa, vai ser pool party, não vou conseguir ir e tal, mergulhar, que saco, né? Porque 12 anos é aquela coisa, né? A gente menstrua muito cedo hoje. Então a gente menstrua cedo, mas a gente ainda tem uma mente meio que de criança. Não sei se é assim. hoje, porque eu também menstruei com 11, 12. Mas eu acho que é cedo, eu acho que você ainda tem uma cabeça. Eu acho que a pessoa com 11, 12 ainda tem uma cabeça de criança, com sabe? certeza. Quer ir pra piscina, quer brincar de boneca, sabe? Ainda quer fazer. E meio que não pode, né? Não consegue porque já tá menstruando ali. E aí eu lembro que você falou: não, gente, mas vocês vão deixar de ir? Hoje em dia tem mini OB. Aí eu lembro que a gente falou: meu Deus, mas a gente não vai perder a virgindade, não vai romper o nosso negócio. Imenzinho. Aí você. Gente, se existir um piruzinho do tamanho do mini OB, é preocupante. Se um dia vocês cruzarem com um peru desse tamanho. Porque era o mini OB, que é tipo desse tamanho. De fato, graças a Deus, eu nunca cruzei com um peru desse tamanho. Espero não cruzar. Uma sorte. Mas eu lembro muito disso. E você ensinando a gente a colocar o OB. E, tipo, eu era modelo na cama. E você ajudando a gente a colocar o OB. E vocês foram à festa. Fomos à festa e mergulhamos. Mas você acha que as pessoas iriam admirar ou iriam... Ah, não, eu espero que seja uma admiração, assim, porque não é que tenha uma abertura que eu converso com a Júlia, que nem eu converso com as minhas amigas, de falar, amiga, você não sabe o que rolou essa noite. Não é isso. Sim. A gente tem uma abertura e uma cumplicidade e uma certeza de que sexo é para ser algo saudável e que a gente consegue ter essa troca e conversar sobre isso. Então, assim, espero que seja muito mais uma admiração para a gente inspirar aí outras duplas, né? Agora, tem uma coisa engraçada entre os adolescentes, que é aquele momento em que eles se dão conta de que os próprios pais ou as pessoas com quem eles se relacionam fazem sexo, né? Sim, tipo aquele... Tipo, em Amélie Poulain, naquela cena que ela tenta contar quantas pessoas estão tendo um orgasmo naquele momento. Sim, exatamente. Mas eu não sei, sabia? Eu não me lembro desse momento. Pelo menos não foi algo marcante, assim. Até porque eu acho que a nudez, a sexualidade... Acho que eu vou acabar adiantando uma pauta aqui, mas a nudez, a sexualidade sempre foi uma questão... Nunca foi uma questão pra gente, sempre foi algo muito natural lá em casa. É verdade. Então eu lembro que a minha mãe posou pra Playboy 2 vezes, né? Uma das vezes que ela posou, fizeram, tipo, um totem tamanho real dela na Playboy. E era ela, tipo, nua, tipo, sei lá, numa pose. Não, era assim, ó, a mão aqui. Sim. Tipo, não era... E um biquíni embaixo, que hoje a gente posta no... Engraçado, né? Sim. Era a mão aqui e um biquíni bem cavado embaixo. E aí ela tava assim, e aí fizeram um totem, assim, dela em tamanho real. E a minha mãe viajava muito e eu fiquei um tempo... ficava sozinha, né? Que minha mãe ainda não era casada, já era separada do meu pai. Órfã. Então eu ficava meio sozinha em casa. Mas tudo bem, trato na terapia. Eu lembro quando minha mãe viajava, eu pegava esse totem, eu colocava na minha cama e eu dormia com o totem da minha mãe da Playboy. Né? Ela botava o meu pijama, porque tinha o meu cheiro também. Aí eu no totem. chegava, eu tava sempre com um pijama diferente, porque ela tinha dormido comigo. Aí ela ia tomar banho, levava o totem. E era o totem da Playboy. Então eu lembro que isso sempre foi uma coisa muito natural pra gente. Então eu não sei se... Eu não me lembro desse momento de virar a chave do tipo... Caraca, minha mãe faz sexo. Me lembro disso. Que bom, que bom. Eu me lembro, assim, que nas revistas, até, sei lá, ano de 2000, o ano que você nasceu, né? Tinham na pauta a virgindade das pessoas famosas. Teve uma reportagem da Capricho, que a virgindade da Angélica foi perguntada. Outra edição que era sobre a Sandy, que dizia na capa se já tinha beijado ou não, assim, uma loucura de invasão. E aí eu pergunto, a virgindade ainda é um tabu para a geração de vocês? Porque elas tinham essa cobrança e tinham a invasão, porque pelo visto não queriam falar, mas as revistas falavam.
Ou tinha cobrança? Existe esse tabu ainda hoje para a geração de vocês? Eu não sei se existe. Eu não sei dizer. Eu me sinto meio muito responsável quando eu tenho que falar pela minha geração inteira. Eu posso falar pela minha bolha, né? Porque existem diferentes bolhas mesmo na minha geração, assim, na minha bolha social, econômica, educacional, tudo. Eu acho que não, mas tem voltado aí um movimento mais conservador, até para minha geração. E aí eu acho que talvez nesse movimento a virgindade volte a ser uma pauta, sabe? Quando a gente fala até numa bolha mais religiosa, né? Eu acho que pode acabar voltando a ser uma pauta. Tá voltando, por exemplo, né? Virgindade, casar virgem. Então, eu acho que nessa outra bolha, sim, e tem pessoas da minha geração que fazem parte dessa bolha, desse lugar. Mas onde, com os meus amigos, nos lugares que eu frequento, eu não vejo mais a virgindade como um tabu, não. Que bom, que bom. Mas, por outro lado, assim como era um tabu assim, de idade, né, começando a falar sobre isso, também tinha um limite, né, de idade para se falar sobre sexo, até mesmo sobre prazer. Mulheres, sei lá, a partir dos 40, 50 anos, não podiam mais falar sobre, principalmente mulher, né? Quer dizer, eu acho que o meu TCC foi sobre isso, então eu amo esse tema. Eu acho que tem uma coisa que é mães não poderem falar sobre prazer. Isso é tão forte, que a gente que vive numa cultura judaico-cristã tem isso muito mais enraizado, né? Porque eu falei de Virgem Maria brincando no início, mas, cara, é sério. Tipo, colocaram pra gente a maior imagem de mãe, a maior imagem materna, como tendo que ser virgem para poder ser mãe de Jesus Cristo, né? Tipo, isso é muito forte, sabe? Isso, enfim, gera muitas discussões e muita coisa além. Meu TCC foi falando sobre maternidade, eu lembro, sobre feminismo, assim, nesse lugar. Mas eu acho que isso ainda é muito forte, né? Você deve sentir, com certeza, sente mais do que eu, esse etarismo, assim, nessa... Sim, não só o etarismo, né? Falo eu ou fala você sobre o machismo que espera que a gente não fale de sexo, né? Não é só o etarismo, nossa, nessa idade não pode mais, mas a mulher, né? A mulher falar sobre prazer, a mulher falar sobre priorizar a carreira, a mulher não querer ter filhos, Sim. é um tanto de regras, né? Que a mulher tem que cumprir, que sabemos nós bem, né? Você não acha, assim, que às vezes parece que os homens só falam mais de sexo do que as mulheres, mas, na verdade, eles nem tentam entender mais sobre prazer, desejo e tudo mais? Ah, certamente, né? Tem o perfil daquela menina no Instagram que eu sempre te mostro, que eu amo, que ela vai nas ruas, eu esqueci o nome do perfil, mas que ela vai nas ruas entrevistar as pessoas. A gente vai lembrar para colocar aqui na pós, o arroba dela, que ela é maravilhosa. E assim, sei lá, se a gente perguntar, talvez se a gente sair aqui agora, sair perguntando, mais da metade dos homens não vão saber onde fica um clitóris. Então, com certeza, né, sobre o prazer das mulheres, eles não falam ou não param para pensar sobre isso. Agora, sobre a nossa sexualização, sobre os nossos corpos, sobre tudo isso, haja tempo para falar, né? Então, fica aí uma dica boa, né, para entenderem mais sobre a gente, sobre as preliminares, sobre as nossas zonas de prazer. Tem tanto para ser explorado. Preliminar não é opcional, né? Deveria ser obrigatório. Obrigatório, por favor, obrigatório. A não ser que a gente também queira pular essa parte aí rapidinho, aí tudo bem. Sim. É que eu acho que tem uma coisa que a gente... o homem gozou, acabou o sexo. Amor, volta aqui. Volta. Ou então já cobra antes, se pedágio. Mas assim, né? Tem muito isso. Depois que o homem goza, acaba o sexo. Total. Tanto que tem mulheres que passam uma vida inteira sem gozar, né? E você sabe que, você falando disso, né? Eu tô lembrando que a gente leu também numa pesquisa nossa para gravar aqui esse nosso pod, que o Brasil foi batendo recorde atrás de recorde na venda de vibradores, né? Os brinquedos eróticos, como eles chamam. E isso foi na pandemia.
E não foi só aqui, isso aconteceu em vários outros países. É um mercado que está crescendo cada vez mais, ou seja, pelo menos as mulheres estão tentando se permitir e conhecer mais sobre o próprio corpo, o próprio prazer, porque é algo também que a mulher mesmo, né, tinha um tabu ali de se tocar, se permitir, né? Total, se olhar, né? Eu lembro, a primeira vez que eu vi, tinha uma pessoa falando, cara, pegue um espelho e olhe a sua vulva. Tipo, olhe a sua vulva, se conheça, né? Porque às vezes a gente não sabe nem como é que é ali embaixo, tem todo um tabu. E eu acho que os vibradores, os brinquedos eróticos ajudam muito nesse lugar a gente se conhecer também. E saber o que a gente gosta mais, o que a gente não gosta tanto. Sim. Né? Eu, enfim, sou super a favor. Óbvio, né? A partir do momento que você já é introduzido numa vida sexual de forma saudável, terem os seus brinquedos e serem felizes. E de explorar, né? Explorar para tudo. Não tem a ver só com a sexualidade que eu tô falando, mas eu tô lembrando aqui agora, outro dia mesmo, eu tava falando pra Oli, tem que se tocar, né? Peito tá crescendo, tava rindo, achando muito vai tomar engraçado. banho, passar sabonete, se apertar, se sentir alguma coisa de diferente. Não que o autoexame, hoje já tem até outros exames, não que vá Sim. substituir, mas se permitindo já, porque é uma época cheia de não me toques, não quero. Eu falei, tá passando sabonete cara, aí. a gente falou da vovó, né? Lá em casa, na minha família, só mulher. Eu tenho 7 primas e só um homem, O tadinho. último. Não, a Olivia é a última. Ah, desculpa, Olivia é a última. Mas aí eu lembro a minha avó, eu com as minhas primas e tal, a gente ia pra casa da minha avó, a gente tomando banho, todo mundo junto. A minha avó, ai, deixa eu ver qual é o maior peitinho. Todo mundo tira a blusa. Aí eu e as minhas primas, gente, não. Aí uma das minhas primas. Será que eu falo os nomes das minhas primas? Não, Revela, acho que bota eu não na deve roda? expor, eu sei qual é a prima. Não precisa falar, não. Aí uma das minhas primas. Ela vai me agradecer. Não, vó, que coisa horrorosa. Eu, hein? Não sei o que. Minha avó, qual é o problema? É peito. Tem que olhar, tem que se ver, tem que se conhecer. E eu lembro que minha avó já deu um fecho em cima da minha prima. E nisso a gente tinha, sei lá, menos de 10 anos. Minha avó já veio de lacre pra cima da gente. Viu? Então, a vovó é Então. uma mulher moderna nesse sentido. Tá super hoje. Ela foi acompanhando a Brenda aí, ó. Passou da idade, Júlia Costa? Mas falando nisso, de muitas mulheres, né? Lá em casa somos só mulheres também. Sim. Só o Tiano e o Totó. Mas você já pensou como seria essa conversa, ou essas conversas, se você tivesse tido um filho homem? Eu não sei, eu vejo das minhas amigas, assim, que é menina e menino, né? Que tem irmão. E, cara, a maioria é completamente diferente do tratamento que os pais deram. Total. Então, assim, eu lembro quando a gente era mais nova, então, com 15 anos, o menino podia ficar na rua até a hora que quisesse, podia chamar a menina pra dentro de casa, podia dormir na casa da namorada, podia fazer isso, podia fazer aquilo. Agora a menina... Incentivavam a perder logo a virgindade. Traz a mulher pra cá, assim. Agora, a menina... Era tipo a Preserva, Virgem Maria. Não sei o pupila. que, uma eterna virgenzinha, não pode isso, porque minha filha não faz isso, não faz aquilo. Só que assim, além de, né, os dois tinham as mesmas idades, não sei o que, então o tratamento deveria ser igual. Tem uma coisa que, além disso, cara, a mulher que você estava incentivando pro seu filho pegar é filha de alguém, né? Sim. Então, tipo, ainda tinha essa contradição também. E do outro lado, a mesma Exato. puxada de corda. Como é que você acha que seria se você tivesse tido um filho homem? Ah, Se tivesse um homem lógico na que casa? seriam diferentes em algumas coisas, mas eu acho que a minha única preocupação com vocês é por vocês serem mulheres, não no sentido de preservar a sexualidade ou virgindade de vocês, mas a integridade, a pessoa, por vocês serem mulheres na nossa sociedade. Então, não ficar tarde na rua sozinha, com medo de que acontecesse alguma coisa com você. Não se você já perdesse. Eu lembro quando eu tava, tipo, com uns 14, 15 anos, que você ainda não entende a sua sexualidade e a sua potência, mas que você já tem ali um sex appeal. Não sei se sex appeal seria a palavra, mas assim, já tem Beleza um americana, borogodó, já né? tem. Um borogodó. ali Vamos usar a palavra brasileira, que é bem melhor. Um borogodó, né? Uma coisa ali. E aí eu lembro que aqueles shortinhos, tipo micros, Hollister, que eram moda na época. E aí eu lembro... tá entrando na face. Aí eu lembro que você me chamou e falou assim, filha, não é por você, se a gente vivesse num mundo inexistente, sem perigos e tal, eu falaria pra você usar o que você quiser. Mas infelizmente não é o caso, então infelizmente a gente vai ter que se tolir, né, em alguns lugares e vai ter que deixar de fazer algumas coisas por segurança nossa. Então, assim, tô te dando esse toque porque tá começando. E aí, eu lembro que eu fiquei revoltada.
mãe, você não tem que mudar quem você é por causa dos homens e não sei o quê, nananã. Mas, tipo, de fato, né, cara? Infelizmente, a gente... É, porque a gente quer começar a dar alguma liberdade de andar sozinha à noite, ver sozinha ou com uma amiga, mas aí eu morro de medo, porque você já com aquelas pernocas lindas, com o corpinho torneado, com um short curto. Aí o meu medo, então, a diferença de educação, né? Apesar de tanto mundo estar tão doido, as pessoas estão tão doidas hoje, até com homem, né? Falo do Elin com o Joaquim também, me dá medo de deixar também menino hoje, que a gente vê que também Porque é um sofre pena, machismo passa. também, né? Quando a gente pensa que o homem se cuida sozinho. O machismo Sim. também afeta os homens. O homem não pode chorar, o homem tem que andar sozinho, tem que se virar sozinho, tem que não sei o quê. Quando não, o homem também tá num lugar de vulnerabilidade. É, total. Então era muito por isso, sabe? Medo da sociedade, não de vocês se encontrando, né? Mas não sei quais seriam os outros caminhos se fosse homem. Muito profunda essa pergunta, muito profunda. Bom, eu acho que ficou claro que a gente acha que mulher tem sim que falar sobre sexo, sobre prazer. Sim. E que isso pode ser em família, né? E deve, pra ser Deve. saudável. Por isso, e porque a gente já tá passando do tempo também um pouquinho, precisamos ir para os quadros. Anunciei o primeiro quadro. de hoje. Opa! Então vamos nós. E o primeiro quadro é o Na Minha Época Era Diferente. Na minha época, a gente falava símbolo sexual. E por conta do meu trabalho, das personagens e tudo mais, eu fui considerada uma dessas mulheres sex symbol. Isso existe para sua galera, Júlia Costa? Não sei, sabia? Eu agora não consigo pensar em nem. Eu acho que sim, que existe esses símbolos sexuais, só que eu acho que é muito mais diverso hoje, sabe? Eu acho que não é mais, tipo, só a mulher loura, padrão, magra. Eu acho que hoje a gente vai para outros lugares de símbolos sexuais. Então, por exemplo, a Nath Peluso, que a gente estava vendo lá no camarim, ela Linda. não é uma mulher padrão. E eu acho que ela é considerada um símbolo sexual para algumas pessoas, sabe? Então, eu acho que existem mais símbolos sexuais, porque, graças a Deus, somos diferentes e temos gostos diferentes, né? Desejos e enfim. Então, eu acho que existem, sim, só que para mais pessoas. E hoje, você vê problema nisso? Ou para você tá tudo bem, assim, você gostou de ser esse símbolo sexual, você gosta de ser, você ainda é, né? Então, eu nunca me vi nesse lugar. E é engraçado isso, porque eu acho que, primeiro, as pessoas passaram a me ver assim quando eu fiz a primeira Playboy. Eu decidi fazer ela depois que eu tivesse feito um trabalho onde eu fosse reconhecida como atriz, onde me vissem como uma... E vale falar pra galera da minha geração que tá assistindo que Playboy naquela época era uma coisa, tipo, muito incrível. Era tipo uma Vogue, assim. Era muito Porque bonito. hoje em dia não é mais. Era muito bonito. Hoje em dia foi pra outro lugar, É, né? e era algo que eu tinha vontade de fazer, mas eu dizia, não quero ficar famosa porque eu fiz a Playboy. Eu quero fazer a Playboy porque eu fiquei famosa com o meu trabalho de atriz. E eu Lacre. resolvi fazer, justamente depois da Vilã Cristina. Então foi um boom, assim, de repente as pessoas me virem daquela forma. Mas aí eu acho que eu me tornei mesmo, entrei nesse lugar depois de Alzira. Alzirão por causa do pole dance. Alzirão. Eu chamo ela de Alzirão, a personagem, porque eu acho que ela Sim. tem essa personalidade. Mas eu nunca me vi assim, é isso que eu quero dizer. Foi depois de Alzira? As duas? Não. Ah, tá. A primeira Playboy foi logo depois de Cristina, de Alma Gêmea. E as Lembro pessoas dessa. passaram, uau, olha, ela é sexy, porque eu antes nunca tinha explorado isso. Entendi. Mas eu verei eu acho esse sex symbol aí depois de Sim, Alzirão sim. mesmo, sabe? Sim. E você sente que as pessoas esperavam um comportamento sexual seu? Tipo, uma postura sempre mais sexual, mesmo do que você realmente queria ser, só porque você estava na TV? Não. Será que era para eu falar assim? Não, acho que era pra você Não, falar. mas eu acho que eu não esperava, não. Até porque no início da minha carreira, eu fiz a Patinho Feio, que era a Dorothy da Sim. Indomada. Depois eu fiz muitas mocinhas, e a mocinha não tinha esse lado sensual. É. Então, não, foi realmente quando
resolvi ir fazendo viradas. Você já respondeu antes, né? Eu fiz uma pergunta burra que você já tinha respondido. Quando Não você fez. falou que Não você que fez fala essa virada de isso, chave burra, no né? Era Playboy. você que falava isso pra mim? Que a gente não pode se xingar? Porque a gente vai absorvendo, de fato, Então, o que a gente fala. não é isso. Mas, enfim, não tinha isso, não. Tá? Bem, vamos para o quadro que as pessoas devem esperar que a gente se abrace e chore, Júlia Costa. Brincadeira, brincadeira. Hora do nosso Café com Lágrimas. A gente falou de símbolo sexual, né? Mas a gente não pode esquecer que eu posei para Playboy não só uma, mas 2 vezes e com fotos do J.R. Duran, tudo lindíssimo. Por que o Duran, né, gente? Uma curiosidade. Porque o Duran me fotografava desde os 9 anos de idade. É? Isso eu não sabia. Tem fotos, meu pequenininho ao lado do Duran, ele elogiando, falando de novos talentos, quando eu fiz campanha com ele. Legal. E eu tinha 9 anos, então eu conheço o Duran da minha vida inteira e eu me sinto à vontade com ele. Sim, E quem fez a minha beleza? Tio Pro. óbvio. Proença, meu sócio, meu irmão, meu amigo de vida. Então, assim, eu estava num território completamente À amigo para vontade. mim, é à vontade, entendeu? Mas como é que foi isso para você e entre os seus amigos e o totem no meio disso tudo? Então, para mim foi muito tranquilo, assim. De fato, não foi uma questão, mas porque lá em casa a gente sempre andou pelado, assim, né? Na nossa família toda, na verdade. Acho que não só lá em casa. É. Eu acho que a nossa família toda não tem essa questão com a nudez. Então, mamãe, depois que saiu, se libertou muito mais também. Vovó. Vovó. Então, a gente não tem essa questão com a nudez. Mas eu lembro, quando você posou a primeira vez, eu tinha uns 6 anos. E na segunda vez, eu tinha uns 8. Pode ser, Anos. isso aí. Numa das vezes, eu acho que foi na segunda... na segunda vez, 8 anos, a gente ainda tinha aula de informática no colégio. E aí, a gente estava na aula de informática. E eu não sei como o computador da escola, do Colégio Cruzeiro, a gente estava fazendo uma super propaganda negativa ou não no Colégio Cruzeiro, né? Pois é, gente. Mas, gente, eu tenho um carinho grande pelo Colégio Cruzeiro. Só porque eu acho que eu não me encaixava no colégio. Ela tá só dando referência, assim como eu também não me encaixei no meu Palace, militar. da Eu Tijuca. fui expulsa. A gente estava tendo aula de informática no colégio. E a gente devia ter uns 8 anos. Eu não sei como, não era... Porque o site não era bloqueado no Colégio Cruzeiro. Mas, enfim... Eu lembro que os meus amigos, inclusive, é um amigo meu que Também eu era um achei, início de eu internet. achei esses dias no Instagram, sabia? Esse amigo, eu não vou falar o nome dele, tadinho. E aí, tadinho não, também, né? Que foi um merda machista. Aí, Então fala o nome não dele. tenho pena de macho, aqui não Traz temos o pena nome de homem. dele Aqui não. E aí ele colocou, aí tipo assim, tava um burburinho, ele era o capeta da minha turma. E aí, sempre tem um, né? E aí tava um burburinho, assim, todo mundo junto, assim, gente, o que foi? O que vocês estão vendo aí? Deixa eu ver também. Aí entrei, assim, e tava minha mãe peladona na Playboy, e os meninos, tipo, olha, mãe da Júlia, mãe da Júlia. E aí, tipo assim, aí eu fiquei meio assim, aí por eles estarem rindo, assim, fazendo esse burburinho, eu fiquei meio, mexeu comigo, aí eu chorei, assim. E aí eu fui levada pra coordenação. E aí a coordenadora ficou tipo, nós vamos conversar, não sei o quê. Você não lembra? Aí chamaram você e os pais do menino. Eu não lembro. Chamaram você e os pais do menino e aí ficaram tipo, Flávia, a gente tá entendendo como lidar, né? Porque a gente nunca passou por isso aqui na escola e tal. Aí você, Então tipo... foi bom para a escola. Aí você, tipo, nunca passaram o quê? Por uma mãe tomando decisão do que fazer com a carreira dela. Deu um lacre pra cima do Colégio Cruzeiro, um fecho, que eles tiveram que ficar calados. Mas, respondendo a sua pergunta, eu sempre lidei muito bem. Mas tive essa situação com os meus amigos que eu lembro que me marcou. Mas, fora isso, foi algo muito natural e tranquilo. Que bom. Enfim. Mas falando aí desse mundo muito machista que vivemos, hoje a gente entende conceitos como objetificação da mulher, enfim, todos esses termos que vieram depois, né? Uhum. Mas que na época a gente não tinha essa conscientização. Mas você já se sentiu, mesmo sem saber que existia esse termo, você já se sentiu sexualmente objetificada naquela época? Tipo, porque você já posou nua, a coisa virou mais sobre o seu corpo do que sobre você, sabe? Uhum. As pessoas tentando te diminuir no trabalho por isso, ou... Enfim, entendeu já, né? Sim, entendi. Assim, é claro que hoje, como as coisas têm nome, a gente consegue identificar. O assédio, a objetificação sexual. É claro que já tinha, mas a gente não identificava. E quando a gente não identifica, a gente não se percebe. Eu vejo fotos, algumas minhas falando do meu trabalho, onde eu estava lá com um visual super sexy. Por quê?
que nem sempre seriam necessários se era para estar falando ali de um trabalho ou de uma personagem. Mas eu acho que é isso. Hoje a gente já consegue perceber porque estão dando nomes às coisas. Então, Sim. vamos para o nosso próximo quadro, né, Júlia? Que é o nosso Atualizando Software. Quando a gente dá uma atualizada no nosso sistema operacional, no nosso layout, né? Chique. Foguinho no story é um emoji mais... O quê? Ah, você já ia falar, gente. É um emoji mais sexy hoje para uma conversa? Ou não, Júlia? Eu acho que pode ser, dependendo do contexto, mas eu acho que tem outros emojis mais sexys, né? Tipo, a berinjela? Berinjela. Ou aquele espirro de água também. Espirro de água, é? É, mas é o espirro de água, não é a gota de água. O espirro de água, dependendo, também pode ser. Olha. Eu acho que... Né, porque o foguinho ficou naquela reação. E aí eu acho que a reação ficou meio batida. Tá. Aquelas fantasias eróticas que são tipo espartilho, sainha de babado, sabe? Aquelas bem old school. Aquilo tinha algum apelo pra você? Ou não é, tipo, literalmente uma fantasia sexual? Porque parece meio ridículo ser meio fantasia de bloco de carnaval, sabe? Do Rio. Sei, você fala de sainha curta, com... Eu acho que essas mais... que vão pra esse lado mais infantil, sabe? Chapeuzinho vermelho, ou de profissões. eu não acho erótico, eu acho Problemático. acho funny ou problemático, talvez Freud explique. Não acho erótico. Eu também não. Bom, considerações feitas no digital e no analógico, vamos para o último quadro. Local de falha. Não! Bom, esses dias, eu lembro que você foi assistir um filme que você achou que era super engraçado lá atrás. E aí você foi assistir com a Oli e viu que o filme não era mais tão engraçado assim. Enfim, ficou morrendo de vergonha, piadas horríveis, cena de sexo, né? É muito doido, né? Como mudou o nosso mindset geral, como a gente falava ou mostrava algumas coisas absurdas ou fora da época, a classificação livre. E aí tinha, enfim, a outra abaixada, tipo, quase mostrando que era um boquete, mas sem mostrar, né? E era livre, gente. E umas piadas, nada a ver. Tá difícil, assim, para conseguir rever umas comédias e apresentar para a Oli, que a gente gosta de fazer isso, pegar uns clássicos Sim, antigos e revisitar. Mas não dá pra confiar muito na indicação. Não dá, é muito diferente. Nossa, e a indicação hoje, por qualquer coisa também, a gente já está censurando, tá, né? É. Uma loucura, uma loucura. É, que eu acho que é muito pessoal também, né? É difícil de criar uma classificação, porque eu acho que vai muito de casa para casa, de família para família. Sim, sim. Teve algum trabalho seu que você trouxe uma sexualidade pra você mesmo, assim, pro seu personagem, que você pensou, ops, passei do ponto? Então, Alzirão, eu acho que virou esse furacão, assim, depois, mas... Eu não acho que ela tenha passado do ponto, mas entenderam que ela tinha passado do ponto, tanto é que ia mudar a censura da novela. Eu lembro que veio uma carta lá de Brasília, anunciando que ia ter que parar Alzirão. Eu lembro E disso. colocaram fogo. Cheguei no estúdio, o Wolf Maia falou, olha, teve que colocar fogo lá no puteirinho onde a Alzira dançava, porque a censura bateu e iam tirar a novela do ar. Eu, what? E aí a Alzira passou a usar uma roupa de tenista e dar aula num clube. Então a gente teve que tirar a profissão dela, porque ela tinha passado do ponto no horário. Mas não foi você. A Que trouxe essa personagem, né? sensualidade, já estava no roteiro, tudo. Não foi uma coisa que você trouxe. Não, eu acho que ganhou essa dimensão, porque não ia ser eu, ia ser uma dublê.
E aí eu resolvi aprender o pole dance. Eu lembro que eu e minhas primas, inclusive, fazíamos aulas juntas lá em casa. Porque a gente tinha um queijo lá no... Tá vendo? Eu acho que vocês sempre levaram a sensualidade de uma forma muito natural. Então a gente não via essa coisa do pole dance como uma coisa, tipo, super sexual. Hoje tá super na moda a tela de pole dance, é engraçado. Exato. E me tiraram desse local de stripper, Só e veio pra... um esporte mesmo, que eu acho muito interessante. Mas lá em casa, eu lembro que quando você começou a ter essas aulas, eu e minhas primas, a gente sempre fazia as aulas juntas. Éramos crianças, a gente tinha, tipo, 8, 10 anos, 7 anos. E vocês faziam muito mais numa vibe circense. Exato. De sobe, roda, gira, Porque eu acho que é como você disse, eu acho que às vezes a maldade, não sei se a maldade, a malícia, né? Não a maldade, mas a malícia tá na cabeça de quem vê, de quem consome. Assim como as perguntas que você falou, de perguntar de volta, né? Porque às vezes a gente já vai achando que tá naquela malícia, mas é porque quando a gente fica adulta, a gente perde um pouco dessa pureza. medição, total. Que nem aquela história do mãe, o que é virgem, né? A mãe vai, explica, conta todo o cenário, fala da relação sexual, pra no final ele falar, estranho, porque aqui no azeite tá escrito azeite virgem. Júlia, quando você aprendeu sobre educação sexual lá atrás, tinha alguma coisa assim que você entendeu errado, ou era completamente diferente, você só entendeu isso anos depois? Falando num azeite virgem? Não, eu acho que vai melhorando, né, com o tempo. O sexo em si, a gente vai se conhecendo mais, entendendo mais. Então, acho que mais nesse sentido, assim, nas minhas primeiras vezes, eu não... Eu não sei se eu tinha orgasmo, sabe? Não sei se eu chegava lá e eu acho que eu não tinha muito essa consciência. E aí, depois, a gente vai se descobrindo mais. E eu acho que as redes sociais têm o seu lado bom, né? E me ajudaram muito nisso, assim, consumindo esses conteúdos educacionais mesmo, né? Falando sobre se conhecer e sobre orgasmo feminino e tal. Mas eu também acho que faz parte, né, gente? Não dá pra já partir começando, já dominando tudo, já... Acho que faz parte desse conhecer e saber o processo. Mas é porque eu acho que pro homem é muito mais fácil, entendeu? O homem vai ter um orgasmo na primeira vez. Mas é muito sem graça ali, papou foi. Pra muito mulher, sem não. graça. Muito sem graça. Júlia. Chegamos ao fim, né? Desse episódio, que a gente não vai chamar de polêmico. Não. Porque não tem nada de polêmico. Verdade. Uma mãe e uma filha falarem de sexo. Claro que não. Esperamos que não, né? E quem nos assiste, procure saber tudo sobre o seu corpo, com o médico, ou quem você possa conversar. Se conheça e se proteja. Sexo é uma parte muito importante da vida e a gente tem sempre que se respeitar, tá? Então é isso. Tchau, gente. Beijo. Até a próxima semana. Até semana que vem. Esse podcast é uma realização da Agência Family com direção minha e da Júlia Costa. O roteiro é da Mari Faria, que também assina a produção executiva com Rafa Almeida, Thaís Boldrini, Fernanda França e a Paula Guimarães. A captação é do Vitor Reis e a edição e trilha sonora são do Antônio Eduardo. As nossas stylists são a Gi Macedo e a Juliana Lacoste. E a beleza é assinada pelo Gabriel Ramos. A cenografia é da Agência Family e da Jéssica Cirino. E a nossa social media é a Beatriz Guilhermino, com assistência de Gabriela Ribeiro. Quer ser nosso parceiro? Escreva para penosofá@agenciafamily.com.